ainda tem um período da tarde para alguns jogadores fazerem alguns trabalhos especiais, como recuperação, enfim. Na cabeça do São Paulo é assim que vai ser e no Flamengo ele já impôs isso. Tanto é que o treino dessa manhã já aconteceu e o Flamengo já realizou a preparação para pegar o Nublense com o São Paulo. Mais uma vez aqui ao nosso canal com notícias diárias sobre o Flamengo, então já vai deixando o seu like, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho das notificações e também, se você puder, compartilhe nossos vídeos com os seus amigos. Você que é o diretor, você que manda, mas já tá na tela de vocês aí as imagens do Sampaoli e eu quero saber se o teu drone já tem alguma informação, Vene, em relação, era só o time reserva, o time que não jogou, né, contra o Curitiba, né? Exatamente, só que Fernanda Maia, tem uma curiosidade aí, o Flamengo, ele deu o primeiro treino ontem à tarde. E ele já deu o segundo treino hoje pela manhã. Isso é algo que ele vai impor no Flamengo, porque ele gosta de treino pela manhã. 2 treinos? Não, 2 treinos não. Ontem à tarde e hoje pela manhã. Tá. Pela manhã. E ele tem os motivos para fazer isso. Por quê? Na cabeça do Sampaoli, no entendimento dele, treino pela manhã força os jogadores a dormirem mais cedo na noite anterior. Força os jogadores a se alimentarem melhor, porque eles vão tomar o café da manhã no próprio CT e também vão almoçar no CT. E ainda tem um período da tarde para alguns jogadores fazerem alguns trabalhos especiais, como recuperação, enfim. Na cabeça do São Paulo é assim que vai ser e no Flamengo ele já impôs isso. Tanto é que o treino dessa manhã já aconteceu e o Flamengo já realizou a preparação para pegar o Nublense com o São Paulo na beira do gramado. E isso não é uma questão do São Paulo, né, Pedrosa? De qualquer clube. O treinador determina se ele quer fazer o período da manhã. E eu achei interessante também a escolha dele, porque pro atleta de alta performance, que é o caso do jogador de futebol, é muito importante você dormir cedo, você se alimentar bem, você beber água. Isso pode ser uma coisa básica, mas a gente sabe que na cultura do futebol, nem todos os jogadores de futebol são atletas. Então, você ter um treinador que te força a fazer isso já é um bom caminho, né, Pedrosa? Totalmente crucial aí para o trabalho do Sampaoli. Inclusive assisti a coletiva dele ontem, achei muito interessante ele falando sobre como ele vai jogar, a maneira que ele vai jogar e falando que vai até atacar com 3 zagueiros e 5 meio-campos ou 2 atacantes, ou 3, 6, 1, vamos falar sobre isso, essa tática daqui a pouco? E Pedrosa? Aí depois eu também quero levantar uma pauta que é muito importante, que é o seguinte: o Sampaoli vai reencontrar o Gerson, o Vidal e o Marinho. Não, o Pulgar também. E o Pulgar também. Mas o Vidal, pra mim, é o mais importante. Lembra que a gente teve aquela resenha aqui do... Quem é que vai cobrar esse elenco? Quem é o cara que vai falar? Pra quem não sabe, o Vidal foi campeão da Copa América com o Chile. E o Vidal era comandado pelo Sampaoli. Ele era o líder da equipe. Ele era o cara que tinha a voz. Você acha que ele vai ficar à vontade agora? Eu acho que ele vai ser a voz do Sampaoli dentro de campo. Eu acredito que o Vidal, inclusive, vai começar a ser titular com o Sampaoli na cabeça dele. Por quê? Porque é um jogador que ele tem extrema confiança, não só no futebol, mas também na parte psicológica. Ele falou também, Vene, sobre a questão de usar as melhores peças. O Flamengo tem um elenco, né, muito robusto, com grandes jogadores. E ele falou sobre usar as melhores peças. Ele vai usar o Arrascaeta, o Everton Ribeiro, agora voltando o Bruno Henrique, Gabigol e Pedro. Nessa resposta, o que ele quis dizer, na verdade, é o seguinte, que ele não vai priorizar a competição. Ele vai utilizar aqueles jogadores que estão à disposição, as melhores peças que estarão à disposição naquele momento. A entrevista coletiva dele tem várias pautas pra gente debater. Uma delas é Pedro e Gabigol. Clássico. Sim. Essa daí é clássico. E ele já deixou claro, na minha opinião, ele deixou claro que não vai utilizar o Pedro e o Gabigol juntos. Eventualmente pode ser, mas já deixou um recado para a torcida do Flamengo: olha, não vou usar o Pedro e o Gabigol juntos. E outra, ele gosta muito do Gabigol, porque lá no Sevilha, ele revelou isso na entrevista ontem, que pediu a contratação do Gabigol. Então, eu acho que o Pedro tem que ser titular, mas pelo fato dele gostar muito do futebol do Gabigol, quem sabe o Gabigol não pode ser titular. Olha, vamos fazer o seguinte, sabe quem estava lá, obviamente, na apresentação do Sampaoli? É o nosso querido Flávio Vinick. Porque ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. O time rubro-negro está se preparando para enfrentar o Nublense, que não é um banco digital, é um time mesmo, né? Vai ser a estreia do Sampaoli no Flamengo. O técnico falou ontem pela primeira vez como treinador do clube e o Flávio Vinick vai contar tudo pra gente. Fala, Flavinho. Oi, Fernanda, boa tarde para você, para o Vene, para o Pedrosa, boa tarde a todos. Nesta segunda-feira a gente veio acompanhar aqui no Ninho do Urubu, CT do Flamengo, a apresentação do novo técnico do time, o Jorge Sampaoli. O Sampaoli chega com o desafio de recuperar o Flamengo, que já perdeu 4 títulos esse ano. O contrato do técnico com o clube vai até o fim de 2024. Jorge Sampaoli já apareceu com uniforme de trabalho na entrevista coletiva. Foi logo sentando e pegando o microfone para responder às perguntas. Mas antes, precisava posar com a camisa 12. El plan A
de elección, más allá de cualquier propuesta en Europa o en otro lugar, intentar con muchos de estos jugadores que ya conozco bien, hacer un trabajo importante para o clube. Sampaoli foi perguntado sobre o elenco do Flamengo e se Gabigol e Pedro podem jogar juntos. Definir que cada juego es diferente, que alguna vez puede ser, que otras veces no. Lo recomendamos a Sevilla, no fue posible. O técnico também elogiou o Gerson, com quem trabalhou na França, e disse como pretende escalar o jogador. Y nos dio muchas alegrías a nosotros. ¿Cómo vamos a jugar? Sinceramente, hace muy poco tiempo que llegamos, ya tenemos más o menos claro el conocimiento de los nombres propios. Hay que ver, tenemos que hablar hoy en el primer día, a ver cómo está cada uno. Sampaoli comandou o primeiro treino aqui no Ninho do Urubu nesta segunda-feira e nesta terça já prepara o time que vai enfrentar o Nublense, quarta no Maracanã, pela Libertadores. É a estreia do técnico ali no campo, comandando o time rubro-negro. É com você, Fernanda. Obrigada, Flavinho. Vamos fazer o seguinte, eu quero saber a sua opinião na nossa enquete, @SBTRio, segue a gente lá no Twitter, #SBT Sport Rio. Assim você fala com a gente, só você escrever qualquer coisinha lá no Twitter e no final marcar a hashtag que você pode aparecer aqui. Se for pra mandar nudes, nem manda, que a gente não tá afim de ver. Sampaoli vai dar certo no Flamengo? Tá ali na tela. Eu quero saber a sua opinião. A primeira opção é vai dar certo, a segunda opção vai dar muito certo. Gente, isso é muito... Olha, ô Pedrosa, eu tô cansada dessa Fla Press. Tá? A terceira opção, diretoria errou a escolha. A quarta opção, problema não é o treinador. Venê, você vota em quem ali? Nossa, se eu pudesse votar em duas, eu acho que o problema não é treinador. Mesmo assim, acho que vai dar certo com o Sampaoli. E você, gente, Pedrosa? Não podemos normalizar o Sampaoli. Se a gente for parar para analisar o Sampaoli, na minha opinião, é melhor treinador que o Jorge Jesus. Olha, não dá. Como é que o negócio dos anjos, hein? Não dá para discutir o sexo dos anjos. Então, não dá. Mas eu, na minha humilde opinião, Pedrosa, só tem duas escolhas aí na chegada do Sampaoli. Uma, ou ele vai brigar com todo mundo e vai embora. 8 ou 80. Ou ele vai ganhar tudo. Eu acho que ele não vai, tipo, só ganhar uma Copa do Brasil. Ou ele vai ganhar tudo e vai encantar, ou ele vai brigar com todo mundo e vai embora. Eu não consigo enxergar uma outra coisa. Ele ganhou uma oportunidade de trabalhar até o fim de 2024, segundo o contrato, né? Então você tem um trabalho a longo prazo. Segundo o contrato. Eu gosto sempre de falar que se tratando de Flamengo, o contrato ele é quebrado muitas vezes. Mas assim, eu entendo que o Sampaoli é um dos melhores técnicos da América do Sul, é um técnico com nível mundial, para ser muito honesto, e a tendência é ele dar certo, porque ele tem um material humano muito bom e que pode se encaixar no estilo de jogo dele. Mas eu já falei isso aqui também. As pessoas gostam de comparar com o do Jorge Jesus, do Flamengo e tal, em 2019, que ele chega, ganha tudo. Cara, o futebol hoje é outra parada, assim. Hoje no Brasil você tem 4, 5 times aí que tem condições totais de jogar de igual para igual com o Flamengo. Então o nível de disputa é muito grande. Então, assim, pra mim, o que ia dar certo... Mas mesmo assim, no ano passado, o Flamengo ganhou 2 grandes títulos. Mas olha só, a gente tá falando de um Sampaoli que em 2019 ele fez 72 pontos no Campeonato Brasileiro com o Santos, que nem era um elenco absurdo. É porque ele teve o azar... 72 pontos, pra vocês terem uma noção, é pontuação de campeão. É pontuação de campeão. Só que o Flamengo entrou pra história naquele ano, ele teve 2019. o azar de encontrar o Flamengo de Jorge Jesus, que fez mais de 90 pontos. Então, sobre o futebol brasileiro, na minha opinião, o São Paulo hoje... Ele só tem um título no Brasil, campeão mineiro com Campeão mineiro. O São Paulo hoje, ele vai ter o melhor elenco no futebol brasileiro que ele já teve. Nem no Atlético Mineiro ele teve esse elenco. Verdade, nem no Atlético Mineiro. E ele fez um bom trabalho. Fez. Vamos falar, então, sobre a ideia, geralmente, do Sampaoli. Pedrosa, você que é um cara muito tático, o Sampaoli é um cara que ele... Fala, nação, seja muito bem-vindos. O que seria isso? Conta pro nosso grande público. E, além disso, vamos já pensar que ele é um cara que trabalha na pressão da ofensiva, né? Então ele deixa 2 caras, 3 caras ali na rebarba, vamos dizer assim, defensivamente, na espera, quando ele tem a bola. E do resto, todo mundo vai pra frente e amassa o adversário. Esse é um jeito do São Paulo jogar, falando de uma forma bem didática aqui, né? O que seria esse jogo posicional do Sampaoli? Como você acha que ele vem aí com esses zagueiros e esses volantes? De forma simples, tá? O jogo posicional, eu vou ter que ficar aqui o programa inteiro tentando explicar. É bem didático. De forma simples é o seguinte, almoçar. Se o ponto esquerdo é o Everton Cebolinha não vai variar a posição. Ele vai jogar naquela posição ali do ponto esquerda. Claro que com funções, por exemplo, defensiva e ofensiva. Mas ele não vai sair daquela faixa
faixa de campo. Por que a gente falou sobre o Pedro e o Gabigol? Se ele vai jogar com um centroavante e é um ou outro, aí a tendência é mesmo ser um ou outro, Pedro ou Gabigol. Porque o ponta-direita provavelmente não vai ser o Gabigol, porque ele gosta de profundidade, ele gosta daquele cara que pode atacar a linha de fundo, um Marinho da vida, que foi muito bem com ele no Santos, inclusive. E aí é Pedro ou Gabigol. Então o que é o jogo posicional? É quando você escala o cara e ele mantém a posição dele para ele fazer aquela função. Para que o time possa, quando tem a bola, saber, ó, o Everton Cebolinha tá na esquerda. Eu sei que ele vai estar lá. Então você toca lá para você rodar. Aí ele vai fazer a jogada individual, vai voltar. E aí você vai ver isso. É como o Barcelona do Guardiola jogava, é como o Manchester City joga, é dessa maneira. Claro que cada técnico tem suas variações, mas resumidamente, de forma simples, é isso. Você não vai ver, por exemplo, o Everton Cebolinha que foi escalado na esquerda e lá pra direita pra fazer jogada. E nem no gol, pra defender. O Fernando Diniz o Fernando Diniz é outra parada. Ó, Pedrosa, agora eu tô